Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos de português. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos aqui do nosso canal, TV Araxá Educa, são complementos que você tem da sua aula, na sua escola, que você tem com seu professor e a sua professora, certo? Bom, então o tema da aula de hoje é foto, reportagem, foto, denúncia. Coloquei até aqui uma foto, né? Então você sabe o que são esses termos? Bom, para a gente falar deles, na verdade, a gente precisa relembrar o que é uma reportagem. A fotodenúncia está bastante relacionada com a notícia, então a gente precisa retomar aí o que são esses gêneros para a gente falar disso. E é claro, a gente precisa de falar também o que é uma foto. Bom, o que é uma foto para você? Você costuma tirar fotos? Em que momentos você gosta de tirar fotos? Que a gente sabe que, independente da faixa etária e do lugar, é sempre bom tirar fotos, não é mesmo? Trouxe aqui vários exemplos de fotos para a gente analisar. Então, pode ser uma selfie com os amigos, você tirar uma foto de uma pessoa que você gosta, você tirar foto de uma paisagem. E a foto está diretamente relacionada com o tema, fotoreportagem e fotodenúncia. Bom, vamos lá. A gente sabe que a fotografia, ela registra vários fatos históricos e muitas situações importantes. A fotografia ela não é só arte, ela é também documento, ela é história, ela é fonte histórica. Então, a fotografia ela vai muito além da arte. E uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é mesmo? Então, uma imagem dá margem para várias interpretações. E dentro dos gêneros que a gente vai falar hoje, a imagem, a fotografia, ela é fundamental. Bom, olha só, quando você vê essas imagens, você interpreta o quê? O que você entende? O que passa na sua cabeça? Você consegue pensar em algum tipo de denúncia? Ou em algum tipo de reportagem? Bom, o que elas têm em comum? A gente vê crianças trabalhando, não é mesmo? Poderia ser uma denúncia sobre um trabalho infantil que é proibido? E essa denúncia poderia virar uma notícia? E se a gente pegasse esse assunto, trabalho infantil? Poderia ser uma reportagem, se a gente explorasse mais, se a gente trouxesse especialistas para falar desse assunto, se a gente fizesse levantamento de dados desse problema no Brasil, por exemplo, poderia ser uma reportagem, não é mesmo? Bom, então aqui a gente já começa revisando alguns assuntos. E antes eu te convido para assistir um videozinho para a gente fazer uma análise mais a fundo dessas imagens em textos jornalísticos. Vamos lá? Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos estudar os efeitos de sentido em imagens nos textos jornalísticos. É verdade que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas no jornalismo, as imagens servem não apenas como ilustração do texto verbal, reforçando o conteúdo de uma notícia ou reportagem. Fotos coloridas, em preto e branco, espontâneas ou produzidas, uma imagem bem escolhida transmite ao leitor mais do que uma informação, transmite sensações. Vamos analisar alguns exemplos e entender alguns desses efeitos. Essa primeira imagem ilustra uma notícia sobre coalas resgatados de um incêndio na Austrália. O texto afirmava que 4 coalas adultos e um filhote já estavam recuperados dos ferimentos e seriam levados de volta à natureza, para um parque nacional, cuja vegetação também havia sido recuperada após o incêndio. No final da notícia, podemos ler: a previsão é que outros coalas que estão sob tratamento no zoológico também retornem para a natureza em breve. Agora vamos observar atentamente a imagem. A imagem sugere movimento? Não. Ela é estática, correto? O que se vê nitidamente na imagem? Vemos apenas o coala. Há algum detalhe que chame a atenção no animal? Aparentemente está no colo de alguém. Você percebeu? Isso sugere o quê? Sugere a ideia de resgate. Veja agora como o fundo desfocado tem a predominância da cor verde. Mesmo que essa fotografia não tenha sido feita no local e na situação que foram relatadas na notícia, foi uma forma de criar a sensação de que o coala voltará à natureza. Tem-se a ideia de que ele está a salvo do incêndio, protegido pelo médico veterinário a quem se agarra. Viu como essa imagem tem tudo a ver com a notícia e com a frase final que lemos? Legal, não é mesmo? A segunda imagem remete aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Kuwait, país no Oriente Médio, havia sido punido pelo Comitê Olímpico Internacional. Assim, seus atletas não poderiam disputar a Olimpíada defendendo a bandeira e as cores do país. Ferraid Aldeani ganhou a medalha de ouro em uma prova de tiro e tornou-se o primeiro esportista a conseguir uma medalha de ouro sem representar nenhum país. Entrevistado após a conquista, ele declarou: "Esta medalha é para meu país, para as pessoas que não querem que participemos da Olimpíada.
Estou mostrando a elas que estamos aqui e que temos uma medalha. Agora note como o atleta exibe orgulhoso o prêmio de sua conquista, a medalha de ouro. Na cerimônia, os medalhistas se apresentam com um agasalho com nome e cores de seus países. Na imagem, captada de forma espontânea, Ferraide está em destaque com um agasalho todo preto para caracterizar que não defende as cores do Kuwait. As cores da fotografia são importantes para destacar o amarelo da medalha de ouro e seu agasalho, que não remete a país algum. O fundo, embora desfocado, permite identificarmos os anéis olímpicos, contextualizando o momento da vitória do atleta. A imagem parece confirmar o que o atleta medalha de ouro afirmou. Você entendeu como a imagem transmite mais do que informação? Agora nós vamos a uma sequência de imagens extraídas de uma reportagem feita na Amazônia sobre a guerra invisível travada entre quem vive na região, sobrevive de recursos naturais e luta pela preservação da floresta, e quem quer destruí-la, seja para usar as áreas para agricultura ou pecuária, seja para extração de madeira e outros recursos. Nessa primeira imagem, em cores bem vivas, observamos essa guerra. Veja o contraste. De um lado e ao fundo, a floresta, densa e preservada, e do outro lado, a pastagem da fazenda, com alguns traços da floresta, mostrando o avanço humano sobre a natureza. Veja agora a foto tirada ao nascer do sol, que mostra uma névoa formada pelo vapor de água e sugere que a floresta respira, mesmo com uma estrada cortando seu espaço. Essa imagem reforça a ideia de resistência da natureza diante da violência imposta pelo homem. E agora observe essa imagem. As cores, que antes eram verdes e vibrantes representando as matas, deram lugar a tons escuros, sobretudo cinza. Assim, o fotógrafo quer criar sensações negativas quanto à vida e à natureza, com o intuito de sensibilizar o leitor. Desmatamento e incêndio representados por árvores, poucas e sem a vegetação verde densa característica da floresta, mas secas e queimadas, simbolizam a perda de vidas numa guerra. Esta foto agora é bastante impactante. No contexto da reportagem citada, ela lhe causa alguma sensação? Também com predomínio de cores escuras, ela foi produzida pelo fotógrafo para causar impacto e mostra uma seringueira, um dos maiores símbolos da floresta amazônica, com os sulcos característicos feitos pelos seringueiros, por onde escorre a seiva extraída e vai dar origem à borracha. O que mais chama sua atenção? Ela parece estar chorando, pois é alvo da cobiça de exploradores. A árvore parece estar sendo consolada e protegida por uma mão humana, uma mão negra e calejada, que simboliza o seringueiro, que vive da extração da borracha, mas protege a natureza pois dela depende sua sobrevivência. Profunda imagem, não é? Viu quantas sensações e informações se depreendem de uma boa imagem jornalística? Agora vamos sair da reportagem e vamos para outro exemplo. Esta última imagem, tirada espontaneamente, sugere movimento e nos conta uma história. O jovem salva um cachorro de uma enchente. O jovem tem um olhar determinado a colocar o cachorro e a si próprio em segurança. Que sentimentos essa foto transmite? Amor? Solidariedade? Compaixão? Certamente ela despertou sentimentos bons em você, de esperança na humanidade, mesmo tendo sido registrada num contexto de desastre. Então vamos resumir a aula de hoje. As imagens usadas nos textos jornalísticos têm papel muito importante na compreensão das notícias e reportagens. O olhar atento e sensível do fotógrafo se vale de imagens que registram movimento e estaticidade, cores e enfoques, e elas são usadas para despertar no leitor complementos visuais dos textos verbais, sentimentos diversos e até mesmo contar uma história. Boas matérias jornalísticas utilizam imagens escolhidas intencionalmente. Analise-as quando estiver lendo jornais e revistas, sejam elas impressas ou eletrônicas. Bom, bem bacana, não é mesmo? Vocês viram como é importante fazer o registro da imagem, vocês viram como é importante o que foca, o que desfoca, o que a gente pode interpretar, não é mesmo? Bom, então vamos continuar falando disso. Relembrando, então, a reportagem é um gênero jornalístico que possui uma abordagem mais profunda sobre determinado tema. Então, naquelas fotos que nós vimos aqui das crianças trabalhando, eu posso ver uma imagem dessa, fotografar e fazer uma denúncia. E essa denúncia pode até virar uma notícia. E aí, futuramente, a gente pode fazer uma reportagem trazendo mais informações sobre este problema. Bom, mas vamos lá.
A reportagem, ela requer uma pesquisa mais ampla, são detalhamentos dos fatos, coletas de dados, entrevistas com especialistas no assunto. E ela tem o intuito de informar e, ao mesmo tempo, fazer com que os leitores da notícia ou que os telespectadores tenham a sua própria opinião sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Bom, então a reportagem, ela tem textos escritos em primeira ou em terceira pessoa. Ela tende a ser imparcial. Tem presença de títulos, foco em temas sociais, políticos, econômicos. O discurso pode ser direto e indireto, porque eu posso trazer alguém, algum especialista para falar sobre o assunto, e aí eu vou citar diretamente as palavras dele. Ela faz uso de uma linguagem formal, mas que tem que ser uma linguagem bem acessível, para que vários públicos entendam. Então, é uma linguagem simples, clara, dinâmica e tem que ser um texto bem objetivo. Bom, então, para a gente relembrar um pouquinho mais do gênero reportagem, vamos fazer um joguinho? Bom, então vem comigo, vamos relembrar aí o gênero reportagem. Então, aqui eu tenho função, abordagem do tema, temática, linguagem e autoria. Primeiro item que eu tenho aqui, texto mais elaborado, abordagem mais completa e extensa. O que é isso? Função, abordagem, temática, linguagem ou autoria? Vamos lá, então, abordagem do tema. Função, bom, informar. Temática, que tipo de tema? Temas sociais, temas políticos, temas econômicos. Muito bom. Claro, objetiva, imparcial, uso de primeira ou terceira pessoa. Vamos lá, então, tenho aqui a linguagem. E identificação do texto, quem assina, quem escreveu, quem é o responsável, o autor, a autoria. Muito bom. Isso aí, acertamos tudo. Bora lá continuar a aula? Muito bom. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho agora da estrutura da reportagem. Então, uma reportagem, geralmente, ela tem uma estrutura um pouco mais flexível do que a notícia. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, a reportagem, geralmente, ela apresenta dois títulos. Um título principal, que a gente também chama de manchete, e um título secundário, que a gente chama de subtítulo ou de linha fina. O lead são os primeiros parágrafos, é como se fosse um resumo da reportagem. Assim, o leitor tem condição de ler essa primeira parte e ver se ele vai se interessar e continuar lendo o restante do texto, que a gente chama de corpo do texto, que vai explorar melhor o tema e vai trazer mais detalhes aí da reportagem, do assunto. Bom, então olha só, aqui a gente tem uma reportagem, né? Isso que está em maior aqui, né? Com as letras em negrito. Trabalho infantil fere 5 por dia e mata 1 por mês. Então, aqui é uma reportagem que traz à tona esse assunto aí do trabalho infantil, né, que é um problema. E, então, essa parte maior aqui é a manchete, é o título. Aqui a gente tem um subtítulo, que também é chamado de linha fina. E aqui, ó, a gente tem o que seria o lead. Atividades, então eu tenho, o subtítulo, houve 13.370 acidentes e 119 mortes de crianças e adolescentes no país desde 2007. E aqui eu tenho o lead, né, que seria um resumo aí da reportagem. Atividades insalubres e de risco serão proibidas para menores de 18 anos no Brasil. Então, seria essa estrutura de uma reportagem. Vamos lá, mais um joguinho para a gente recordar. Reportagem, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Primeiro, pode ser encontrado na internet como também na televisão. Verdadeiro. Um texto de reportagem pode conter mentiras? Falso. A gente só vai apresentar fatos que sejam verídicos. A reportagem tem entrevistas? Sim. Verdadeiro. A reportagem é um gênero textual literário? Não. Falso. Jornalístico. É característica da reportagem discutir e argumentar sobre algum tema? Verdadeiro. O repórter não pode tecer comentários e nem levar questões para uma reportagem. Falso. A reportagem pode divertir, divulgar opiniões. Nossa, está muito rápido. Relata algum acontecimento. Verdadeiro. A reportagem é um texto que pode ser escrito utilizando gírias? Não. Linguagem informal. A reportagem pode colocar opinião própria? Opa, opinião própria não. A reportagem vai mais a fundo que a notícia? Verdadeiro. Descreve algum acontecimento? Verdadeiro. Pode ser inventada? Falso. Pode conter mentiras? Ah, acabou o tempo. Não pode conter mentiras. Bem bacana, não é mesmo? Vamos lá então, continuando a nossa aula. Bom, continuando então, falando sobre a fotoreportagem. É um gênero em que as fotografias elas constituem a parte principal. Essas fotografias podem ser acompanhadas de legendas ou pequenos textos informativos, explicativos. Mas o que
caracteriza esse gênero é a importância das imagens para transmitir aí essa denúncia, essa reportagem, esse fato que está acontecendo. O objetivo é registrar a evolução de acontecimento real e das pessoas que o vivem. A fotoreportagem, ela conta uma história ou faz uma denúncia de um tema. Ela visa criticar sobre algo e gerar a opinião de quem está vendo e lendo. E ela precisa de textos e fotolegendas. Olha só, eu fiz o print aqui, né, de um site bem bacana, até te convido a visitá-lo, do Povo, fotoreportagem, a pandemia e o cotidiano das comunidades. Então aqui você tem, né, um texto curto, uma foto, se você visitar o site você vai ver que tem várias fotos com algumas legendas, né, falando aí desse assunto da pandemia e como a pandemia impactou na vida das comunidades em geral. Bom, vamos lá. Então, características da fotoreportagem. Intenção principal, fornecer informações amparadas por fatos impactantes. O público são os leitores em geral. A circulação em jornais, revistas, sites, blogs. A organização, geralmente ela tem um título, um texto informativo, recursos multimodais, que podem ser verbais e visuais, e presenças de foto para despertar a atenção do leitor. Essa presença de fotos é uma das maiores características aí, ou a maior característica da fotoreportagem. A linguagem ela tem que ser objetiva, clara, mas ela tem que seguir a norma padrão, certo? E tem que ser uma linguagem bem acessível, porque ela tem que agradar todos os públicos. Bom, então vamos falar agora um pouquinho da fotodenúncia. Para a gente falar da fotodenúncia, a gente precisa relembrar o que é uma notícia, porque é um gênero bem parecido aí com a notícia. Então ela tem um caráter informativo, a característica principal dela é que é um fato atual. Ela tem que ser bem objetiva e ela é de interesse geral. A notícia é algo que está acontecendo agora. Quando a gente falou lá do trabalho infantil, imagine que você tirou uma foto e aí você quer fazer uma denúncia. Aquilo vai virar uma notícia. Então, aquelas crianças, naquele momento, naquele lugar, exercendo uma função que não é permitida, que é o trabalho infantil. E aí vamos supor que alguém queira aprofundar nesse assunto. Então, vai convidar especialistas para darem entrevistas, vamos apresentar dados sobre o trabalho infantil nos últimos anos no Brasil. Então, isso vai ganhar uma dimensão maior, um estudo mais aprofundado e isso vai ser uma reportagem. Então, vamos lá. Então, a notícia é um texto mais curto se comparado com a reportagem. Ela relata fatos verdadeiros e atuais. É como se ela tivesse um prazo de validade. Passou, né, aquele momento, aqueles dias, a gente não vai considerar ela como uma notícia atual. Já a reportagem, ela tem um prazo de validade mais estendido. A notícia ela é objetiva e impessoal e ela geralmente é narrada em terceira pessoa. A notícia também ela tem um formato menos flexível se comparado com a reportagem. Então, geralmente, eu tenho aqui em cima a parte mais importante da notícia, né? Eu vou ter o título aqui, e aí eu vou ter o lead, que vai responder a perguntas que são essenciais. Quem, o que, quando, como, onde, por quê. Depois eu tenho o corpo, e aí eu vou seguindo a ordem de importância dessas notícias, então esse corpo vai trazer mais detalhes, e aqui eu tenho a finalização da notícia. Bom, então trouxe aqui uma estrutura, uma notícia para a gente analisar a estrutura. Então aqui tem um jornal, né? Aqui tem o nome do jornal, a seção em que isso aparece, né? Saúde, política, economia. Aqui eu tenho o título, certo? Aqui eu tenho o subtítulo, o lead, que vai trazer aquele resumo. Aqui eu tenho o assunto. Eu tenho fotos e legenda para essas fotos. Então essa seria uma estrutura aí para a notícia. Bom, vamos lá. Vamos fazer um joguinho rapidinho para a gente falar um pouquinho das diferenças de notícia e reportagem? Bom, vamos lá. Notícia e reportagem. Sobre a reportagem, contém poucos detalhes ou apresenta muitas informações? Muitas informações. Reportagem tem teor opinativo. Bom, verdadeiro, né? Eu posso trazer, inclusive, profissionais que vão dar entrevistas ali e emitir suas opiniões. A notícia é breve, tem linguagem simples ou ela pode ser mais extensa? Bom, a notícia já é breve com uma linguagem mais simples, um texto mais curto. A reportagem pode apresentar gráficos, imagens e citações ou modelo de pirâmide invertida. Bom, o modelo da pirâmide invertida é mais comum nas notícias. E as reportagens, como são mais extensas, elas trazem mais informações. Na reportagem, o tema deve ser algo recente, uma novidade, ou amplo, podendo apresentar diferentes assuntos. Então, a gente viu que é um tema mais amplo. A notícia é uma publicação que tem prazo maior para a elaboração do conteúdo ou uma publicação imediata? Uma publicação imediata, é como se a notícia tivesse um prazo de validade, ela é rápida.
Qual dos gêneros apresenta opiniões de especialistas sobre o assunto abordado? Também a reportagem. Na reportagem, há poucos parágrafos ou não há limites de parágrafos? Não há limites. O texto pode ser um texto mais extenso, até mesmo porque ele vai trazer várias informações de diferentes fontes. Bom, vamos lá, continuando a nossa aula. Agora que nós recordamos um pouquinho mais a fundo as diferenças entre notícia e reportagem, vamos falar da fotodenúncia, que é um gênero bem parecido com a notícia. Então, trata-se de uma prova visual, uma denúncia feita por meio de uma fotografia. É um gênero que pode até motivar uma denúncia. Então, se eu tiro uma foto, dependendo do meu objetivo, eu posso até motivar uma denúncia que vai virar uma notícia. Olha só essa foto aqui, ó. Carro abandonado faz mais de um ano no Brooklyn. Então, aqui eu tenho uma foto, de repente, né, eu estava andando, essa fotodenúncia ela pode ser espontânea ou intencional, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aí, eu vejo esse carro e tiro uma foto, né, jogo lá na rede social e faço uma denúncia. Essa denúncia pode até virar uma notícia e, quem sabe, até uma reportagem futuramente. Bom, então a fotodenúncia ela pode ser espontânea quando não há preocupação artística com a imagem. Então, eu não tenho preocupação com o foco, com a luz, com o ângulo. Eu quero, naquele momento, registrar aquele acontecimento, informar e denunciar. Então, eu não tenho muita preocupação como vai ser essa foto, como será essa foto, não. Olha aqui outro caso de fotodenúncia, e dessa vez espontânea. As dores dos pobres rejeitados na rica cidade de Guarulhos, olha só. Então, eu tenho aqui, né, um morador de rua, provavelmente essa pessoa, né, estava andando, encontrou esse morador de rua nessa condição, resolveu tirar uma foto e fazer uma denúncia daquele morador ali, né, daquele problema, daquele lugar. Bom, então, a fotodenúncia ela também pode ser intencional. É quando eu tenho uma preocupação artística com a imagem. Então, eu me preparo melhor para tirar aquela foto, eu tenho preocupação com o ângulo, com a iluminação, né? E além de denunciar, são planejados para funcionar como provas. Eu posso ter até fotos documentais ou, mais tarde, uma arte. A gente está vivendo um momento aí de uma guerra, né, Ucrânia e Alemanha. Então, a gente pode usar, por exemplo, as fotos, né, daqueles acontecimentos, que geralmente são fotos intencionais, né? A gente tem vários repórteres posicionados lá, né, jornalistas, para trazer essas informações para o mundo todo. Então, esse material provavelmente vai virar foto documental, né, e quem sabe mais para frente até vão ter uma exposição aí, né, daquelas fotos, daqueles momentos, daqueles registros. E não há necessariamente legenda. Olha só, uma foto aqui de uma fotodenúncia intencional. Esgoto a céu aberto no mercado municipal de São Francisco, lá na Bahia. Então, olha só, a pessoa teve a preocupação de se posicionar, né, achou o melhor ângulo, tirou a foto, provavelmente ela teve tempo de fazer isso, diferente daquela foto do indigente, tá, por exemplo, do morador de rua, né? Então, tem uma preocupação, provavelmente a pessoa está convivendo com isso aqui, está incomodada já faz um tempo, então ela foi lá de propósito, né, e se preparou para tirar essa foto e fazer essa denúncia. Bom, então vamos lá. Qual a diferença entre fotoreportagem e fotodenúncia? A fotoreportagem está dentro de um contexto mais detalhista, enquanto a fotodenúncia é uma foto que faz uma denúncia sobre algo e gera uma possível notícia ou reportagem. Então, retomando a aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre reportagem e sobre notícia, para a gente poder estudar mais a fundo o que é uma fotoreportagem e uma fotodenúncia. Afinal, a fotoreportagem ela é muito parecida com a reportagem e a fotodenúncia é muito parecida com a notícia. A gente falou um pouquinho dos efeitos de sentido das imagens em textos, né? Aquele vídeo da Khan Academy que a gente viu bem legal, analisando ali as fotos, os ângulos, né? As colorações. E falamos também da fotoreportagem e da fotodenúncia. Então, essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula. Até lá!